Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, salve! Muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT, se não for inscrito, né? Já aquele recadinho de sempre, se inscreve aí, deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é maneiro e distribuir ele para mais pessoas, combinado? Bom, gente, o episódio de hoje tá poético, muito poético, eu tô bastante feliz. Né, a gente vai falar sobre a ocupação poética que está acontecendo aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né, com o projeto Ocupa Verso, Poesia que Resiste. E para conversar com a gente, eu recebo ela, né, que tem 45 anos, é poeta, escritora e pesquisadora independente de São José dos Campos, mulher negra, mãe ativista, salva pela luta e pela arte, compõe movimentos sociais contra a opressão desde 2011, autora do livro de poesias Desabafo Cativo e Outros Lamentos, e idealizadora e produtora executiva do projeto Ocupa Verso, que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Ale Lima, seja muito bem-vinda. Boa noite, Meire, boa noite a todos os ouvintes e ouvintas, né, os que vão assistir também, né, pelo YouTube. Muito feliz de estar aqui com a Meire, que inclusive é minha parceira nesse projeto também, né, estamos juntos aí nessa. Muito feliz também com o projeto, tá vendo ele acontecer, né? Esse sonho aí que era meu e virou um sonho coletivo, né? Assim, o projeto Ocupa Verso, que vai trazer aí o lançamento da coletânea Ubuntu Poesias que Resistem, né? E assim, um espaço, né? Eu, enquanto mulher negra, assim, eu me sinto ainda mais feliz, né, de estar nesse espaço, de estar ocupando esse espaço e de poder estar trazendo comigo aí tanta gente maravilhosa, né, mais mulheres negras, LGBTQIA+, mulheres trans. Então, é muita alegria de ver, de estar realizando, de estar vendo se realizar esse projeto. Viver esse momento, né? E eu estou bastante feliz também de poder viver esse momento ao seu lado, ao lado de tantas pessoas que a gente se inspira, que a gente, né? Porque as nossas artes, elas acabam se cruzando, né? Principalmente essa arte, essa poesia de luta, essa poesia que tem esse significado, que não é uma poesia que fala, né? Enfim, é uma poesia que ela tem um quê de luta, um quê de reivindicação, entre outras coisas, né? E por isso que poesia que resiste, né? Ô Ale, mas antes da gente falar mais sobre o projeto, eu queria que você contasse pra gente quando que começou essa sua história com a arte, assim, quando que você falou, pô, sei fazer isso aqui, cara, isso é bacana, e eu vou fazer isso. Quando que a poesia entrou na sua vida? Então, primeiro, quem entrou primeiro, assim, na minha vida foi, acho que, o amor pela literatura mesmo. Assim. Eu comecei a ler o meu primeiro livro quando eu aprendi a ler, quando eu tinha 7 anos. Eu me lembro que a minha mãe, ela ganhou uma caixa de brinquedos da patroa dela, e no meio tinha um livro, que era um livro pequeno, então eu achei que era um livro infantil, mas era um chamado Pocket Book, que é um livro pequenininho, assim, mas era um livro já infanto-juvenil, assim.
E eu guardei esse livro, e quando eu na escola, aprendi a ler, eu lembro que eu li, assim, quase que uma página por dia, porque era muito difícil, e me marcou muito, assim, esse livro, e daí o meu interesse pela literatura, de um modo geral, primeiro, porque foi tanto tempo, o livro foi desgastando tanto, que eu nunca, assim, agora, recentemente, eu fui conhecer o final da história, porque eu não consegui terminar de ler, foi se perdendo as páginas, né? Mas daí é que surgiu, assim, esse primeiro amor, assim, então, sempre fui fanática por leitura, por livros, e daí eu conheci a poesia primeiro quando os escritores, né, lendo a poesia. Aí eu cresci, assim, gostando muito disso, assim. E tem uma coisa que eu só percebi depois de muito tempo, que tem muito a ver com a criação da mulher negra, da pessoa negra, né, dentro da sociedade, que a gente não, em tudo que eu lia, eu não me via nunca. Então eu nunca me sentia capaz, eu queria, né, muito assim. Mas eu nunca, e quando eu escrevia alguma coisa, isso ainda de criança, adolescente e tal, quando eu escrevia eu achava isso horrível. Então, não acreditava de forma alguma. Em 2012, eu comecei a ter um pouco mais de. A partir do momento que eu entro no movimento, que eu me fortaleço junto a outras mulheres do movimento, foi a primeira vez que eu comecei a escrever e a guardar e a falar assim, não. Então, e aí, durante a pandemia, né, eu passei por. Todos passaram, né, por um processo de reflexão, querendo ou não, né, a gente, principalmente mais no início, que a gente estava muito trancado, e eu também, eu havia passado por vários processos também de depressão, então foi um período muito, assim, reflexivo para mim e muito positivo, né? Que então eu encontrei esse orgulho das coisas que eu fazia, comecei a encontrar ali, né? Que até, assim, ainda trabalho bastante, ainda tem os momentos, né? Mas ali eu comecei a mostrar e comecei a participar dos saraus, e comecei a fazer uma página também, que é a Poesia Mariá, e, e daí, assim, né, quando a gente fica tanto tempo preso, quando a gente olha e fala assim, nossa, e eu falo sempre isso, assim, como uma mulher negra, então, quando a gente vê, a gente quer falar, né? A gente quer de qualquer maneira e quer falar da gente, quer falar das nossas dores, da nossa vida, a gente quer esse espaço, né? E aí, do Poesia Maria, tem outras ideias aí também que depois foram surgindo, e daí depois a ideia de, não, peraí, vamos fazer mais, vamos. E daí vem a ideia do projeto Ocupa Verso, Que demais. depois. Que massa. E no caso, o seu primeiro livro é o Desabafo Cativo e Outros Lamentos, né? E aí fala pra gente assim um pouco desse processo e o que que muda de lá para cá. Então, o desabafo cativo e outros elementos, assim, ele é muito precioso para mim, Primeiro filho, né? porque ele é o primeiro filho assim, pensando tudo isso que te falei, ele não é o primeiro filho de um processo simples, é o primeiro filho de uma vida, desde de sempre eu querendo fazer e não queria fazer, não conseguia. Então, quando eu olhei, aí eu fui escrevendo, né, durante a pandemia, fui escrevendo, peguei as coisas que eu tinha feito desde 2012, peguei tudo, trouxe junto, de repente eu olhei, assim, esse, esses textos, né, que eu tinha produzido, e eu falei assim, eu acho que eu tenho um livro, sabe, assim, e foi muito, assim, quando eu comecei a juntar, porque eu lembro até que foi um dia que eu falei assim, nossa, eu vou juntar todas as coisas que eu tenho escrita, porque senão acaba se perdendo e tal, e eu sou meio enrolada com internet, com essas coisas, então eu falei, eu vou juntar tudo. E nisso que eu juntei tudo, eu olhei e falei, eu acho que eu tenho um livro.
E assim, eu já vinha fazendo um processozinho, uma ideia assim, dentro da página Poesia Mariá, que era organizar as poesias assim, meio que por tema, sabe? Então, tinha algumas poesias que eram só sobre mulheres negras, outras que do povo preto de um modo geral, e aí tinha uma outra que era assim sobre os sentimentos, né, que são negros e são brancos, é lógico que para a gente é vivido de outra forma, mas que todo mundo tem, né, de amor, de saudade, disso. E eu comecei a pensar isso, essa organização desse livro, e Desabafo Cativo é que dá o nome, né, primeiro nome do livro, é uma poesia, uma das poesias que eu fiz, assim, que eu sou muito encantada. Eu tenho dois textos que eu sou muito, muito encantada, né, uma é Maternar, que me inspira muito as mães, assim, negras, né, e as crianças negras dentro dessa estrutura que destrói, né, o povo preto. Então, Maternar é uma paixão, foi muito inspirada pela Dani Crioula, pelas coisas que ela coloca pela vida dela, né, com as crias dela, também, eu sempre digo. E depois veio o Desabafo Cativo, que ele engloba todo o povo, né? E aí eu fiquei pensando, né, e aí nisso eu já estava ali na organização, né, das coisas, e eu pensando, como é que eu vou pôr o nome, né? E aí, como tem essa outra parte que fala dos sentimentos, vamos dizer assim, de um modo geral, sempre gosto de lembrar que é de um modo geral, mas a gente vive de uma maneira muito mais difícil, mas todos sentimos, né? Eu falei, eu vou colocar Desabafo Cativo e Outros Lamentos, né? Porque o Desabafo Cativo, ele fala muito do que se viveu e do que veio do período da escravidão das pessoas negras e africanas aqui no Brasil. Ele fala muito das dores psicológicas, das dores da ansiedade, de todo o psicológico, né? E é muito especial para mim também, porque quando eu fiz essa poesia, eu me baseei num texto, que é um texto teórico, né, do Clóvis Moura, um escritor negro que assim, tem trabalhos maravilhosos sobre a questão do período escravista no Brasil e também sobre todo o desenrolar da história, né, de como a gente chega nos dias de hoje, né, ainda com uma carga pesadíssima de racismo e de exclusão. E é um escritor que eu gosto muito, e quando eu li esse texto dele, assim, ele está no livro Dialética Negra do Brasil, é mais ou menos isso, depois até posso te passar. Esse texto, ele me pesou, não como um texto teórico, sabe? Ele me doeu me trouxe, assim, dores e sensações Atravessou naquele mesmo, né? momento, atravessou mais do que um estudo teórico simples. Então, eu acabei fazendo essa poesia com base ali no que ele traz naquele texto. Então, eu falei, isso, essa poesia, ela traz esse conteúdo que é muito, assim, sensível para mim. E os outros lamentos, né, que a gente também ama, a gente também sofre, a gente sente saudade, a gente também vive, né, a vida, de um modo geral. Então, Sonha, né? acabou ficando, e sonha muito. E aí, acabou ficando o Desabafo Cativo e Outros Lamentos. Na página Poesia Mariana, Alia Lima Maria também tem o link para o PDF dele, e no blog também sempre eu deixo o link, assim, e é bem especial para mim, assim, como onde eu sinto, assim, que eu realmente me abri, assim,
Legal. sabe? Porque foi depois que eu tive essa coragem, assim, que eu falei, não, eu juntei e realmente botei os links, assim, nas páginas, que eu falei, não, mas vamos fazer mais, né? E que daí vem a ideia de um livro com mais gente. Então, uma coisa foi muito puxando a outra sempre, assim. E demais. Inclusive, gente, eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, para vocês não deixarem, né, não se esquecerem de seguir as nossas redes sociais, nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar também as redes sociais da nossa convidada Lê Lima. A produção está colocando aqui, ó, no rodapé e está deixando o link na descrição também. E, inclusive, nós vamos deixar o link também do Poesia Mariá, que daí, acabando aqui, vocês podem ir lá e aí, de repente, pode, né, já fazer o download do PDF e se conectar mais, né, de fato. E eu acho que essa possibilidade que a internet nos traz também de estar mais conectados e da gente poder aprender uns com os outros, mas também da gente trocar, né? Trocar, porque, como você falou, né, que a Dani te inspirou em um dado momento, porque são muitas coisas que nos atravessam, são muitas coisas. Nós não somos todos iguais, né? Diferente do que dizem por aí, mas ainda assim a gente tem muita semelhança, muitas coisas que acontecem do lado de cá, acontecem do lado de lá. Às vezes a gente conversa, né? E a gente fala, putz, tá acontecendo isso aqui, nossa, aqui também. E aí é sobre isso. E visto que também a gente mora, né, grande parte dos nossos web espectadores aqui, a maioria das pessoas que fazem parte desse novo projeto, né, da Lê Lima, também são daqui da Redondeza, então a gente sabe que a gente vive outros atravessamentos aqui que não tem nem como a gente dizer que a gente não é conectado por conta disso também, infelizmente até eu diria, né, porque a gente gostaria de falar, não precisar de falar de lamentos, né, somente, mas a gente precisa falar As também alegrias. sobre isso. Mas a poesia, ela tem esse que aí, esse lugar da cura também, né? Então, acredito que ela promove a cura e para a gente ela acaba sendo esse espaço meio que psiquiátrico, assim, meio que, né, psicológico mesmo, onde você consegue aí se curar. E aí, falando disso, né, eu acho que é muito louco você falar isso, né? Que você pensou e aí, por que não trazer mais pessoas? Eu queria que você contasse como que tudo começou. Qual foi, assim, eu quero escrever um livro e esse livro vai ser assim, eu quero chamar as pessoas tal, e aí? Como que começou a ideia do Ocupaverso, do projeto em si, né? Porque o livro, Ubuntu, mas o projeto em si. Então, eu concluí ali e coloquei o PDF do desabafo cativo nas redes, eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre essa questão de publicação. E eu comecei a dar uma olhada, uma pesquisada. Pensando, gente, como isso é caro, né? E mesmo nos lugares, alguns lugares onde você encontra barato, você tem que deixar a maior parte dos direitos com a pessoa, com a empresa e tal. E eu comecei a falar, não, tem projetos e tal, e comecei a olhar, e eu realmente não me recordo quem foi, eu não sei se talvez até possa ter sido você mesmo, mas alguém me falou de um edital, que primeiro era um edital que era do PROAC, e eu comecei a ler esse edital, e eu falei, gente, dá para fazer, cara, poxa, dá para fazer. Dá para fazer. E a princípio eu pensava assim, vou fazer um livro meu. Só que nesse processo, né, que eu fui vendo, eu tive uma coisa que foi muito legal. Nesse processo, quando eu comecei a sair com as minhas poesias, né, que eu havia contado aqui, eu fui muito acolhida, assim, por muitas pessoas. Então, tive muito incentivo, principalmente de muitas mulheres pretas da sua, muitas e quantas vezes, muito apoio. E isso aí me fez pensar então, por que não fazer uma coletânea? Né? Trazer mais gente, porque é difícil para mim, mas é difícil para todos nós. Assim, principalmente
para os setores marginalizados da sociedade, sempre tudo é mais difícil, na arte também é mais difícil. Um exemplo é que, aí então eu comecei a, né, ver, nossa, quem procurar, né, autores para participar junto da coletânea, e, poxa, foi difícil encontrar escritoras, poetas trans. Não tem? É claro que tem, mas onde que estão? Sabe? A invisibilização, né? Então, aí eu via assim, poxa, a gente tem aliados na branquitude sempre, e devemos ter mesmo, né? Mas eu via assim, que se eu quisesse fazer uma coletânea com pessoas brancas, eu teria um monte que não fossem gays, lésbicas, Pessoas brancas e negras, cis, né? pessoas Uhum. cis, hétero, era simplíssimo, até nesse ponto. Sem contar depois toda a burocracia que eles colocam, toda a dificuldade que eles colocam para a gente acessar esses recursos, né? Que é até um outro tema, mas no próprio momento inicial de juntar escritores assim, né? Mas claro que tem. E aí é interessante, né? Que daí depois disso você fica com outro olhar, já começa a caçar hoje. Assim, eu já tenho em mente assim já uma lista assim de pessoas para outros É projetos. legal A que gente começa quando a você caçar, começa né? a caçar, a cutucar assim, né? Aí vai saindo do formigueiro aquele monte de Vai formiguinha sair, você vai operária, vendo. né? Muito legal isso. Nossa, é muito bom de ver aparecendo assim, sabe? E aí então aí nesse momento eu falava, não, eu vou fazer uma coletânea, né? Vou trazer, né, o povo junto, vamos, né, aproveitar esse espaço para trazer mais, né? Fazer uma coisa coletiva e porque também assim, de um tempo eu já vinha conhecendo muito do Ubuntu, a Mary também sempre me falava sobre o que nós somos, e eu vinha procurando, conhecendo assim. E vinha muito com isso, assim, né? Que eu trago até, assim, hoje. Até tatuei o Ubuntu no pescoço. E agora vou fazer o Sankofa aqui na minha perna. E então isso foi cada vez se tornando mais forte para mim, né? Da importância do coletivo, de estarmos juntos, né? Dessa solidariedade entre nós, principalmente dos, que sofremos as opressões, assim, nós temos que estar juntos, né? Cada um com as suas especificidades, mas temos que estar juntos porque a gente fica mais forte assim. Exatamente. Então, foi E muito nesse sentido. muito massa. E fala pra gente aqui assim, quando que aí você falou, pô, juntou essas pessoas e tal. Isso aqui vai dar um livro, agora a gente vai fazer isso aqui, porque o projeto em si, ele aborda bastante coisa, né, Ale? Eu queria que você falasse um pouco disso. Além da própria coletânea em si, que é esse livro poético, essa ocupação poética, né? Tem também lives que estão sendo feitas, que são lives importantes, que vão trazer aí pautas necessárias, né, para um bem viver, para uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, né, para todos os corpos. Tem também a exposição, e aí tem também a festa de lançamento em si, né, que Sim, também vai ser um momento bem interessante. Queria que você falasse um pouco desse todo também. certo. É, para quem lê assim, vamos dizer assim, a escrita lá do projeto, vai ver que tem vários nomes, cada hora assim ia mudando um pouco, porque foi muito amadurecendo assim também no próprio percurso, né, no próprio processo. E essa questão do Ubuntu, dessa ideia do próprio nome, que depois, primeiro era Projeto Poesia Resiste, depois passa a ser Projeto Ocupa Verso, que
para trazer também essa ideia de ocupar, de resistência, de estar juntos e resistindo. Sim. E o Ubuntu, no nome ali da coletânea, né, trazendo todo esse significado, né? Então todo o projeto ele é moldurado assim por esse significado que é a ocupar, resistir e juntos, né, da solidariedade. Então a gente pensou assim em mais atividades além do lançamento da coletânea. E para essas atividades estar sempre voltadas para essa questão, para trazer. Então, a primeira live que aconteceu até agora, na semana passada, foi uma live que a gente teve com a Bruniele Lemos e com a mediação da Carol, Flor de Resistência. E para mim era muito importante isso, desde quando pensei o projeto, já estava lá, que ia ser uma live sobre mulheres trans, quando foi escrito, porque existe a questão da combinação das opressões, né? Então, eu sou uma mulher negra, eu tenho as minhas questões específicas, e para uma mulher negra trans, isso vai se agravar. Para uma mulher negra trans que seja gorda, isso vai se combinando e vai se agravando. Então, eu pensei que era essencial que a gente trouxesse a fala de pessoas trans, porque são os que mais, assim, na minha opinião, assim, nesse abraço que a gente tem que se dar enquanto oprimidos, eu acho que são os que a gente tem que abraçar mais forte, sabe? E eu lembro que assim, a primeira conversa que eu fiz com a Brunielle, assim, eu falei, gente, eu acho que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz na minha vida, assim, porque teve uma fala dela que ela dizia assim, que quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, a gente tem que entender que a gente é Brasil. Cada vez que a gente não faz, ou que a gente comete algum ato de preconceito, de transfobia, a gente está matando também, assim. Então, isso foi muito, muito forte para mim. Então, eu falei, poxa, era isso mesmo que tinha que fazer, sabe? Foi um momento muito, muito importante até agora, assim, do projeto, né? Ter a Brunielle falando, e foi Tocar na muito incrível a ferida. fala dela. E aí, depois disso, eu pensei em aproveitar, né, que tem a ver com o que eu dizia, que me preocupa muito sempre na questão do racismo, não que os homens não tenham, lógico que os homens negros têm problemas, e lógico que a gente tem que estar do lado e tem que estar lutando de modo geral, poxa, são os meninos negros que estão morrendo nas periferias, principalmente, né, mas eu sempre vejo muito, assim, que para as mulheres mães, é sempre muito mais grave também. E como eu trabalho na educação infantil, eu tenho visto já há 8 anos, 9 anos, a criança negra, né? O quanto isso afeta no desenvolvimento da criança dentro da escola. A segunda live, que trouxe um tema também que é muito importante para a gente, né? Que é a questão do racismo dentro da educação infantil. A gente sabe muito bem que a escola é uma estrutura racista, né, dentro desse sistema, mas muito pouco se fala sobre a educação infantil e o peso que tem essa estrutura racista aí na formação das nossas crianças negras, né? E aí agora a gente vai ter o lançamento, né? O lançamento do livro no dia 12 de agosto, lá na Casa de Cultura Flávio Craveiro, no campo. No Dom Pedro. No Dom Pedro, gente. Gente, no Dom Pedro ali, onde, para quem, enfim, colava na Batalha do Ralph, tal, na frente de onde era a Batalha do Ralph. Isso é bem facinho, fica entre o campo mesmo e o Dom Pedro. Não tem erro, não. E assim, é um momento que a gente vai estar trazendo aí os escritores, né, do livro, e outros artistas também convidados, e que foi pensado assim para celebrar a poesia
enquanto arte que vai além da escrita, né? A gente vai levar a escrita, né, com o lançamento do livro, e vai ter o Emerson Silva dançando, a dança é poesia, né? Vai ter a poesia do Carlos Cesare, que também é palhaço, então toda essa alegria, e a maravilhosa Dani Crioula, né, trazendo toda essa questão que está muito ligada com o projeto, né, da africanidade, né, do Ubuntu, da ancestralidade, e assim, microfone aberto, livre, para todo mundo. Exposição. Sim, e junto com o lançamento vai acontecer a exposição que se chama Enquanto Subimos, né? Esse nome vem da Angela Davis, né? Uma expressão que era erguemo-nos enquanto subimos, né? Que tem a ver com a gente vai subindo e vai levando os outros, nós que somos mulheres negras, mulheres de modo geral, LGBTs, né? A gente vai subindo, a gente vai levando os outros, né? Então, é uma frase que também sempre foi muito forte para mim, né? Erguemos-nos enquanto subimos, e vai ter a exposição, que vai chamar Enquanto Subimos. É uma exposição interativa, então é bem legal, assim, isso, que a pessoa, ela pode também lá escrever uma poesia no momento e pode expor ali junto com as outras, e teremos também poesias impressas para que a pessoa, se ela quiser levar a poesia para casa com ela, né? E além da própria exposição mesmo, que vai ter tanto escritores que estão no livro, como outros escritores também, junto com a gente, nessa exposição. E assim, a gente espera que seja, a gente espera não, a gente está trabalhando e fazendo tudo possível e o impossível para que seja um momento de celebração mesmo, né, do nascimento aí do nosso filho, né, da nossa coletânea, do nosso livro. A gente está muito feliz, e eu particularmente acredito que Meire também e todos os outros, muito ansiosos por esse momento, né, porque é de fato um momento muito especial, não é algo comum, a gente realmente está ocupando um espaço, né, projeto que tem à frente duas mulheres negras, e composto totalmente por mulheres, negros, negras, pessoas LGBTs. Isso é rico, é muito rico, assim, é muito. A gente está se impondo, se colocando, resistindo através desse projeto, de fato. Eu vejo muito dessa forma, sabe? E acho que tem que ser assim, acho que esse tem que ser o primeiro de muitos, acho que tem que ser também um pouco de exemplo, né, que a gente precisa ocupar. A gente precisa ocupar os espaços de cultura da cidade, a gente precisa ocupar a cidade com mais diversidade, né, com as nossas falas, com os nossos corpos, a gente precisa, porque eles não vão dar nada para a gente de graça, não vão deixar a gente chegar assim, não é o que eles querem, então bora ocupar, gente, bora ocupar, Bora e a gente ocupar. espera, né, quero, né, fazer assim esse convite para todos que estejam lá presentes, estejam com a gente, né, nesse momento, conheçam nossa coletânea, e é isso, gente. Gente, e pergunta importante. E quem quiser acessar o livro, né? Sim, Como que sim. vai funcionar? Então, a gente fez dentro do projeto, eu confesso que, assim, até em nenhum momento eu pensei na questão da venda, e pensei muito na questão de ser uma obra de acesso livre, né? Então, a gente está fazendo, fez, né, agora nas lives, um sorteio de exemplares, e a gente vai sortear novos exemplares também durante o evento de lançamento. A gente vai estar sorteando exemplares. E, assim, além disso, as pessoas podem, a gente está doando para bibliotecas, a Biblioteca do Campo, a Pontos de Biblioteca do cultura, né? Cultura, a gente está fazendo doações do livro em vários pontos da cidade.
E então, para que as pessoas possam pegar o livro emprestado e ler e ter acesso à leitura desse livro de forma gratuita. Os autores também vão receber, né, o livro, e aí fica muito a critério de cada um como que faria com o livro, se pretende doar também, se vai vender, como vai fazer. Mas a gente pensou nesse acesso dessa forma, através das bibliotecas, né, e dos sorteios que a gente vai fazer dos exemplares durante o lançamento do livro, o sarau de lançamento. Então é isso, gente. Se vocês querem, né? E detalhe, nós duas também temos as nossas poesias eternizadas nesse livro, tá? Sim, e a gente também é escritora nesse livro. A gente também é escritora do livro. Tá. Tive a honra de ter a Mary comigo nesse projeto, tanto na produção, quanto como escritora do livro, e como amiga também maravilhosa. Eu que agradeço. Figuras maravilhosas nesse projeto e nesse livro. Eu que agradeço. Então, gente, para vocês não perderem nada, para vocês ficarem conectadinhos e aí, né, já poder garantir o seu livro, saber aonde que você vai conseguir acessar e tudo mais, vocês têm várias opções, mas assim, a opção que eu recomendo é vocês irem dia 12, né, celebrar com a gente a cultura, celebrar a arte. Né? Celebrar a arte, celebrar a poesia, né? Levar a sua poesia ou uma poesia de alguém que você acha que é interessante para compartilhar conosco, né? E de repente já sair de lá com o seu livro, com o seu exemplar na mão, ou pelo menos saber onde vão ser os pontos, né, de cultura, os locais, as bibliotecas que vão ter. E também se conectar com a gente nas redes sociais, né? Tanto da Ale Lima, mas do projeto que tá rolando uma rede social específica do projeto, que é @ocupaverso. Então, assim, por lá também a gente está colocando todas as informações. Ale, eu quero te agradecer muito pela sua presença, amiga. Volta mais vezes, faz tempo, gente, que eu tô chamando a Ale para vir aqui. Sim. Nossa, acho que antes até da gente terminar, concluir a escrita do projeto, você já tinha falado, nossa, mas daí você vai lá no programa também, acho que eu estava até meio começando. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, e é um momento que é muito especial, por poder estar aqui, estar falando desse projeto, que, assim, é um sonho realizado. Sonho que se sonha é só um sonho que se sonha junto é realidade. Realiza. Então, estou muito feliz de estar aqui e acho que é no momento certo. Ai, que delícia. E Ale, parabéns, tá? Desde já, tanto pela idealização do projeto, mas também por colocar, porque assim, gente, quando ela falou, Mary, vamos então? Eu falei, vamos, amiga, porque tem tudo para dar certo. Vamos fazer acontecer, mas a gente sabe que nesse caminho tem muita gente que acaba, né? Mas a Ale foi lá, vestiu a camisa, escreveu, colocou o sentimento mesmo, tanto é que foi aprovada, e tanto é que estamos aí na execução, e tanto é que agora, né, vamos ter o lançamento, e é sobre isso mesmo, né? Então, que sirva de lição para quem está do outro lado da telinha, que você também consegue, né? Eu acho que se você acreditar com fé e trabalhar direitinho, as coisas podem acontecer. E se juntar, se aquilombar. É sobre isso. Gente, agradecer vocês por terem nos emprestado seu tempo e seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais. E não esqueça de acompanhar as redes sociais da nossa convidada Ale Lima e também do projeto Ocupaverso, certo? O link está na descrição. E eu vejo vocês no próximo episódio e vejo vocês dia 12. Um beijo e até lá. Tchau, Ale. Tchau, um beijo.